Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Nossa aula será de história, certo? Mas, primeiramente, nós vamos conversar sobre o nosso horário, porque o nosso primeiro dia só foi uma apresentação, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês o nosso horário. O nosso horário vai ser de 7h30. Eu vou postar as aulas para vocês a partir de 7h30, certo? E o nosso dia vai ser segunda e quarta. Então, vai ser um vídeo com a aula e uma aula só atividade, tá certo? Referente ao vídeo, a aula que foi dado anterior, entendeu? Aí eu vou postar nesse dia só atividade. Hoje eu vou dar o conteúdo, né? E na próxima aula eu vou postar essa atividade para vocês responder, tá certo, meus amores? Então, aqui, o nosso conteúdo de hoje será uma revisão aqui que vocês já estudaram lá no passado, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o conteúdo do que a gente vai estudar hoje. Nós vamos simplesmente revisar. Mas, primeiramente, a tia vai fazer bem aqui a chamadinha de vocês, tá certo? Deixa eu fazer aqui a chamadinha de vocês, ver quem está aí. Ana Paula de Souza Ferreira. Ana Paula de Souza Ferreira. Brenda Joyce da Silva Monteiro. Emanuel Messias Barbosa Silva. Estela Thaís da Silva Souza. Emily Wendy Noleto Consávio, Glória Maria Monteiro Margalhães, Ícaro Rangelo de Souza Araújo, Isabela Lorana Rodrigues da Chaga, Lorone, a outra, deixa eu ver o outro. Isadora Rocha Teixeira, João Henrique Araújo Martins, Lucas José Brito Ferreira, Laísa Luiz Reis de Souza, Lenilson de Souza Ferreira, Luan Henrique Morar Silva, Maria Cecília Oliveira Cavalcante, Maria Cecília Oliveira Bezerra de Souza, Maria Cecília Cavalcante Valguim, Nariel dos Santos Souza, Nariel dos Santos Mota, Pedro Henrique Soares de Carvalho, Sabrina Araújo de Souza, Vini Ramalho Ramos e o N. Vitor Silva Noleto. Então, aqui são a lista dos alunos do 4º ano A, certo? Tá aí o nome de vocês, aí são 21 coleguinhas, né, que vamos trabalhar na turma, e aí, quem faltou e eu não chamei, gostaria que na próxima aula a gente chama, tá certo? Então, o nosso assunto hoje são coisas que vocês já viram, foi os bairros, né? Os bairros, esse assunto aqui foi o que vocês já viram lá no passado, lá no ano passado, que eu quero dizer assim, certo? Vocês já estudaram os bairros lá, nós vamos só revisar hoje, vamos fazer só simplesmente uma revisão. Então, olha, os bairros, primeiramente, vamos dar o conceito de bairro. O bairro, os bairros é um lugar de convivência, né? Isso, de convivência, formado por um conjunto de quarteirão, não é isso? Pode ser avenidas, casa, prédio e comércio. Então, o bairro é formado por todo o conjunto de moradia, certo? Então, meus amores, é o conceito de bairro. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, as imagens a seguir representam diferentes bairros, né? Então, você observa essa imagem aí, ó, vocês verem que aí tem diferentes tipos de bairro, veja só, e de moradia também, você vê aí, ó, que representa os bairros. Então, esses bairros aqui são diferentes tipos de moradia que representam os bairros. Veja só, tem o centro aqui, né?
tem a outra rua aqui. Então, cada conjunto desse está relacionado a um bairro. Então, para completar em todos os bairros, nós sabemos que é o quê? Ruas, né? Nós sabemos que em todos os bairros ele tem que ter uma rua. Então, vocês observam aí esses quatro tipos aí esses quatro tipos aí de bairro que está citado aqui na imagem, né? Está representando aqui na imagem que vocês estão vendo aí. E também vocês veem também que ao redor deles tem vários tipos de cor. Tem casa, tem planta, né? Tem ruas, né? E tem sinal de trânsito, tem um monte de objetos aí ao redor desses bairros, tá certo? Então, aí, essas imagens aí, as imagens de quê? Representando diferentes tipos de bairro, que nós sabemos que os bairros, eles são diferentes, tá certo? Então, vamos agora passar aqui para essa outra questão aqui, essa outra debate aqui. Ó, nós observamos que os bairros, eles têm que ter. O que você acha que tem que ter nos bairros, hein, meus amores? Veja só, vamos ver o que a gente pode ter nos bairros. Ó, o que há ao redor da sua moradia? Vocês já observaram o que há ao redor da moradia já? Pois observe o que há ao redor da moradia da casa de vocês, porque nós vamos observar aqui. Ó, outras moradias, lojas, mercado, farmácia, escola, e padarias, postos de saúde, agência bancária, entre os outros, são alguns dos elementos encontrados nos bairros, né? Você pode observar que, por exemplo, lá no centro aqui da nossa cidade, fica o quê? O Banco do Brasil, né? O Banco do Bradesco, né? Então, ali, naquele bairro ali do centro, está identificando esses elementos que eu citei agora. Então, aqui, são alguns dos elementos encontrados nos bairros, como eu já falei, eu estou falando, né? Aqui no bairro meu aqui tem uma farmácia, né? Então, no meu bairro, ao centro, também existe uma farmácia. Então, vocês viram que nos bairros tem esses elementos. Então, vamos ver aqui agora. Aqui, observar as imagens e vamos ler aqui essas legendas. Vamos ver o que é que está dizendo aqui. Ó, o comércio de um bairro, ó, o comércio do bairro Madureira, no município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi em 2016. Então, vocês viram aí esse comércio do bairro na cidade do Rio de Janeiro, não é isso? E essa outra imagem aqui, para vocês verem, ó. Moradia nos bairros, vamos ver. Aqui também tem as moradias no bairro rural, Jucal, né? No município de Gonçalves, Minas Gerais, em 2016. Então, aí é um tipo de moradia nesse bairro aí. Aqui agora vamos ver aqui essa outra imagem aqui. Essa outra imagem aqui está dizendo o seguinte, ó. Moradias nos bairros, vamos ver. Moradia dos bairros do São Manuel, onde vivem famílias, né? Onde vivem as famílias onde vivem as famílias que formam uma comunidade, Ribeirinho, né? No município de Apuí, Amazonas, em 2016. Vira aí? Agora, nessa outra imagem aqui. Nessa outra imagem aqui está dizendo o seguinte, a moradia no bairro Pinheiro, Piparendeiro, onde vive uma comunidade indígena, né? Do povo Guarani. Tenor de Porã, no município de São Paulo, 2014. Então, aí também é um tipo de moradia que vivem nessa comunidade aí que vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem aqui, certo? Então, é isso aí. Como voltar aqui para vocês. Como a gente está falando que nos bairros tem moradia, como nós estamos falando que no bairro tem, então, vocês viram o que é que tem em cada bairro desse, viu? Nesse bairro aqui existe o comércio, né? Nesse outro bairro aqui existe moradias, não é isso? E nesse outro aqui existe o quê? Existe famílias, né? Existem famílias que formam uma comunidade aqui, ó. Nesse daqui. Essas famílias aí, desse bairro, eles formam o quê? Uma comunidade. Então, aí é o bairro, né? Da família que é formada a comunidade.
E aqui também que vive também a comunidade indígena, não é isso? Esse outro bairro aqui, ó. Ele também, lá nesse bairro aqui, vive uma comunidade indígena, entendeu, minha gente? É isso aí. Pronto. Agora vamos passar para outra. Para outra. E, olha, aqui, diferentes espaços do bairro. Você sabe o que é diferente espaço do bairro? Nós vamos saber agora, tá certo? Ó, o bairro também é um lugar em que as pessoas convivem, não é isso? Então, de diferentes maneiras, em diferentes espaços, em diferentes maneiras, em diferentes espaços, né? Vocês entenderam o que eu estou dizendo, não? Então, a moradia, por exemplo, é um lugar em que as pessoas vivem e convivem principalmente com família, né? Toda moradia é o lugar que as pessoas convivem com seus familiares, não é isso? Então, ao observar aqui, ó, nessa imagem 1, vamos ver bem aqui o que é que esse homem está fazendo aqui nesse quintal, com essa criança. A criança e o adulto brincam no quintal de casa, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, você observar aí, eles estão brincando no quintal da casa, né? E essas pessoas aí podem conviver com as outras do bairro, vizinho, ou então colegas e diversos trabalhadores, com vendedores, motorista de ônibus, farmacêutico, e entre os outros. Vocês viram aí, essas pessoas aí que elas podem conviver um com os outros, sendo os bairros vizinhos, certo? Então, vamos ver aqui essa imagem aqui 2. Na imagem 2 aqui, está dizendo o seguinte, os vizinhos conversam em famílias em frente à moradia. Lagoa de Prata, em Minas Gerais, aqui foi em 2014. Então, esses vizinhos aí, ao você observar essa imagem, eles estão conversando na porta de casa, né? Em frente à casa deles, né? Na cidade de Lagoa de Prata, né? Que foi na cidade de Minas Gerais, que foi no ano de 2014, certo? Então, nós vimos aqui, ó. Nós vimos aqui na imagem 1, diga aí. Eu falei que esse adulto está brincando com essa criança. Estão brincando aonde? No quintal da casa, não é isso? E nessa imagem 2 aqui, essas pessoas, esses vizinhos se juntaram, né? E foram conversar em frente da sua moradia, conversando, né? Que isso existe muito, né? A pessoa tem seu vizinho, senta lá na porta e vai conversar. Então, aí faz parte de quê? Do espaço de um bairro, certo? Agora vamos ver bem aqui um pouquinho mais. Ó, o nome dos bairros. Ó, o nome dos bairros, você já percebeu que os bairros eles têm nome? Todo bairro tem um nome, sabia? Então, muitas vezes, o nome de um bairro está relacionado a, um, a uma história, das pessoas que o construíram, né? Ou de maneira pelo, pelo, ou de maneira pelo que teve início a ocupação daquele local, certo? Então, nós sabemos que todo bairro ele leva um nome. Aqui, no passado, os bairros que formaram se desenvolveram com a chegada de famílias em busca de trabalhos, lugares próximos ao posto, ou fazenda, ou fábrica, certo? Então, aqui, ó, veja a seguir outros 4 bairros que passaram a fazer parte da história de famílias. Vamos ver aqui. Aqui está um pouquinho ruim, mas eu vou ver se dá para mim fazer aqui essa leitura, porque aqui ficou ruim. Então, o comércio é um bairro que se desenvolveu a partir de 1920, certo? Na proximidade do Porto de Salvador. Bastante frequentado por comerciantes, Salvador, Bahia, em 2015. Então, esse comércio aí, ele é um bairro, né? Está dizendo que ele é um bairro. E ele se desenvolveu, foi a partir de quando? De 1920. Essa imagem aí,
essa imagem aqui. Vamos agora para essa outra imagem aqui. Está um pouco ruim, mas eu vou ver se dá para me ler. Ó, em 1930, os operários, os operários que trabalhavam na construção da estrada de ferro central do Piauí, começaram a erguer moradia dos arredores de obras formado bairro, Vila Operária, em Teresina e Piauí. Então, aí, ó, foi em Teresina e Piauí. Em Teresina e Piauí, certo? Esse bairro aí, certo? Vamos ver aqui agora esse outro aqui. No final, aqui, ó, no final da década de 1930, a família Viana comprou grandes extensões de terra à margem de uma rodovia. Eles construíam o quê? Eles construíam uma granja para criar gado e produzir leite. Por isso, o bairro atual chama-se de Granja Viana Cotia, em São Paulo, em 2017. Então, como é chamado o nome desse bairro? É chamado Granja Viana, que foi no final da década de 1930, certo? Aí é outro bairro. Vamos ver aqui agora essa outra imagem aqui. Nessa outra imagem aqui está dizendo o seguinte: em 1930, às margens do rio Poteg, foi formado o bairro de Galpó. Esse local era uma antiga aldeia indígena e portuguesa, que desde 1998 recebeu moradores que não tinham origem indígena, Natal, Rio Grande do Norte. Então, aí foi outro bairro que foi feito, certo? Então, nós vimos o quê? Deixa eu pegar bem aqui. Nós vimos, para mostrar bem aqui para vocês. Deixa eu mostrar bem aqui para vocês, que nós vimos o quê? O nome dos bairros, né? Deixa eu ver bem aqui no nome dos bairros. Então, só para me falar bem aqui um pouquinho para vocês, mas um pouquinho, ver se vocês entenderam. O comércio, né? O primeiro bairro que eu falei foi o quê? Foi o comércio, que ele se desenvolveu a partir de 1920, né? Que foi um bairro, certo? Que foi isso aqui. E aí, esse outro aqui foi o quê? Esse outro aqui foi chamado de quê? De Granja Viana, né? Que foi no final da década de 1930, certo? E esse outro aqui, para me finalizar bem aqui um pouquinho, o bairro Vila Operária, né? Que é aqui, ó. Que é esse aqui. O bairro Vila Operária. O bairro Vila Operária. Ele foi o quê? Ele foi em Teresina, né? Foi em Teresina, foi o bairro de Vila Operária. Foi na cidade de Teresina, certo? Só para me conferir bem aqui, esse outro aqui agora. O bairro do Iguapó, né? Que foi 930, que foi no ano de 1993. Porque aqui está um pouco ruim, mas dá para conferir. Então, é isso aí. Agora, vamos passar aqui para outra revisãozinha aqui. Ó, aqui só para finalizar, eu acho que já está chegando no final aqui. Aqui só para finalizar aqui, ó. Os bairros, eles mudam. Nós sabemos que os bairros, eles mudam, né? Muitas vezes, os bairros, eles mudam através de eles grandes, né? Ó, com o tempo, ó. Os bairros, eles mudam. Os bairros, eles mudam com o passar do tempo. Por vários motivos. Por exemplo, ele recebe novos moradores que constroem uma nova moradia para atender para atendê-lo, né? São construídos mais mercado, escola, posto de saúde, ou lojas, ou farmácia, entre os outros, certo? Então, os bairros, eles mudam, sim, com o tempo, porque vai construindo, como eu já falei, vai construindo o quê? Mercado, né? Às vezes escola, às vezes posto, né? De saúde, lojas também aumentam muito também, farmácia, e entre os outros, por isso que eles mudam. E vamos observar bem que essa imagem. Essa imagem aqui, nós observar, é a imagem do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Que foi em 1910, olha aqui. Como era essa imagem aqui, desse bairro aqui, na cidade de Rio de Janeiro, veja só como era.
nessa imagem 1. E nessa imagem 2 aqui, olha só como foi que ficou o bairro Copacabana, no Rio de Janeiro, que foi no ano de 2015. Então, vocês viram a diferença do bairro de 1910 para 2015, o que foi mudado, né? Vocês observam essa imagem, foi mudado várias coisas, né? Aqui, ó, vocês vê aqui, na mudança dele aqui, vocês vê vários prédios, rios, muitas moradias aqui, e a cidade aumentou muito, né? E aqui nessa imagem aqui você vê, né? A diferença é que aqui você não vê quase nada, porque na outra que mudou, você vê várias coisas, prédios, casas, praia, gente, e aí nesse daqui você só está vendo assim, você não vê, né, que não tem casa nem nada. Então, é isso aí, é a mudança dos bairros, é por isso que o bairro ele muda com o tempo, tá bom? Então, meus amores, é o seguinte, eu vou finalizar aqui essa revisão, só para me ver, conferir aqui para vocês o que a gente estudou hoje, o que a gente revisou hoje. Nós revisamos o quê? Os bairros, né? Nós revisamos os bairros, nos bairros tem, falando um pouquinho nos bairros tem, os diferentes espaços dos bairros e o nome dos bairros, certo? Então, nós vamos finalizar aqui com vocês. Então, na próxima aula, eu vou postar as atividades, né? Porque é o seguinte, primeiro é um videoaula, e na aula que vem, a tia só vai postar atividades, só atividade referente ao assunto de hoje que vocês viram, tá certo, meus amores? Então, um bom dia, fique com Deus e até a próxima.